ler o texto de 1º livro de Reis, capítulo 19, que fala de um profeta, do profeta Elias, quando ele fugiu para Horebe. Estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, e aí eu preciso ler todo esse capítulo, que são 21 versículos, tá bom? Vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de guesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 joelhos em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao seu povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Queria hoje falar sobre depressão, mas eu não queria falar só hoje. Queria que a gente combinasse de continuar essa reflexão na semana que vem, porque há muitas coisas que a gente gostaria de expor nesse texto, explicar por meio desse texto como que Deus tratou essa depressão de Elias. Muito embora alguns digam que talvez Elias não tenha tido depressão, mas há outros, e eu também acredito, que o que Elias teve foi justamente depressão
diante de alguns sintomas que a gente pode analisar no texto. Bom, só para você ter uma noção, eu sempre tenho feito isso, quando a gente está falando sobre esses males desse século XXI. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Isso corresponde a mais de 320 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 3 a cada 10 pessoas sofrem com depressão, já sofreram com depressão ou sofrerão com essa doença. No Brasil, 5,8% da população sofre com essa doença. É a maior taxa do continente latino-americano. A faixa etária mais afetada varia entre 55 a 74 anos, muito embora hoje a gente esteja convivendo e diagnosticando crianças com depressão, adolescentes com depressão, juniores com depressão. Parece que está cada vez mais cedo, essa doença está conseguindo atingir cada vez mais cedo as nossas crianças, os nossos adolescentes também. Essa doença se divide em 3 graus, leve, moderado e grave. E para os especialistas, você pode tratar da seguinte forma: psicoterapia, procurar ajuda realmente de um terapeuta, através de remédios que são auxiliares desse processo para você poder se recuperar e tratar essa doença e também mudar alguns hábitos da sua vida, como exercício físico, como cuidar um pouco mais da sua saúde, evitar situações que talvez estejam te afligindo e te deixando mais estressados. Para todos os que eu li, todos os estudiosos que eu li, para a gente falar um pouco sobre isso, eles acreditam que a depressão, além de ter um fator genético, há pessoas que acabam desenvolvendo isso mesmo não tendo nenhum fator genético. Pessoas que por causa de um gatilho, por causa de alguma situação, acabam entrando no processo e na doença depressiva. Pessoas que por causa de repente perderam o emprego, pessoas que passaram por um divórcio, pessoas que talvez estejam enfrentando doença dentro da sua casa, enfim, inúmeras situações acabam levando algumas pessoas a desenvolverem essa doença ou passarem por essa doença. Traumas da infância que depois de anos podem desencadear essa doença nas pessoas também. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, um episódio de depressão é indicado pela presença de 5 ou mais dos seguintes sintomas, quase todos os dias, por um período de pelo menos 2 semanas. E aí eles listaram pelo menos 9 sintomas: estado de espírito depressivo durante a maior parte do dia, interesse ou prazer pela maioria das atividades claramente diminuídos, diminuição do apetite, perda ou ganho significativo de peso na ausência de regime alimentar, insônia ou hipersônia, agitação psicomotora ou apatia, fadiga ou perda de energia, sentimento exagerado de culpa ou de inutilidade, diminuição da capacidade de concentração e de pensar com clareza, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, que são ideias suicidas, ou qualquer tentativa de atentar contra a sua própria vida. Para a Associação Americana de Psiquiatria, se você apresentar 5 ou mais desses 9 sintomas por mais de 2 semanas, é bem possível que você seja diagnosticado com depressão. Só que não existe um tipo só. E aí a mesma associação e outras entidades entendem que você pode sofrer da depressão maior, que é o tipo mais comum e mais genérico, sendo os seus principais sintomas: tristeza, angústia, desânimo, culpa, alterações no sono, alterações no apetite, alterações na concentração, libido, a diminuição da libido que persiste por muito tempo, tá? Um outro transtorno depressivo é a sazonal, é aquela que acontece em países mais frios, como o norte dos Estados Unidos, Canadá, Islândia, Dinamarca e a Noruega. Esses países, durante o inverno, há pouca luz natural e o dia começa tarde e o sol vai embora cedo. Por curiosidade, esses países usam a fototerapia, colocam pessoas que estão vivendo a depressão num lugar em que
esse lugar esteja um pouco mais claro, usam de luz artificial para que as pessoas então consigam vencer a depressão através dessa fototerapia, que acaba, querendo ou não, estimulando a pessoa a viver um pouco melhor. Outra depressão é identificada como depressão distímica. É um termo que já está caindo em desuso pela medicina e os seus sinais são bem leves. As pessoas às vezes convivem com ela, às vezes nem sabem que estão vivendo essa depressão distímica. Depressão atípica. Segundo o psiquiatra Ricardo Alberto Moreno, esse tipo de depressão segue um padrão peculiar. Ao invés de sonolência excessiva, você pode produzir a insônia. Nas outras, a perda de apetite, mas nessa depressão atípica, você aumenta o seu apetite. Então, ao invés de você emagrecer, você acaba engordando nessa depressão atípica. Depressão psicótica é uma das depressões mais sérias e preocupantes, porque você começa a ter delírios de perseguição. Elias tem isso. O texto diz, Elias dizendo o seguinte: só eu fiquei. Todos os seus filhos de Israel abandonaram o Senhor, todos os seus filhos de Israel negaram ao Senhor, todos eles fizeram aquilo que era errado, mas só eu fiquei aqui. Alguns diagnosticam Elias como tendo talvez esse princípio de depressão psicótica, a sensação de que algo muito ruim está para acontecer a qualquer momento. Depressão mista, os seus principais sintomas são aceleração do pensamento, maior irritabilidade, comportamento compulsivo nas compras, no sexo ou na forma de agir com os outros. Depressão melancólica, seus maiores incômodos são a falta de energia, tristeza absoluta e angústia. Isso daí fica extremamente agravado com essa depressão melancólica. Depressão pós-parto, isso daí só dá em mulher, é óbvio. Após a gravidez, a produção de hormônios vira um tormento para as mulheres, elas ficam incapazes de cuidar do bebê ou simplesmente não experimentam a alegria da maternidade. E aí vem a culpa, que acaba intensificando essa depressão. E às vezes a gente é um pouco insensível. Às vezes a gente fala: nossa, que mãe desnaturada, que não quer cuidar do filho, que mãe que está renegando o filho. Mas às vezes está passando por uma situação grave, por uma doença séria, que é essa depressão pós-parto. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que a depressão é como uma doença, como outra qualquer. Eu compartilhei com os irmãos, se eu não me engano, quando a gente falou a primeira doença sobre ansiedade, e aí eu disse que é um preconceito muito grande por parte, eu não digo por parte apenas dos cristãos, mas da sociedade em si. Toda vez que a gente fala que está com câncer, as pessoas são solidárias conosco. Toda vez que a gente fala que de repente vai ter que tirar um rim, as pessoas são solidárias conosco. Se eu virar para os irmãos e falar o seguinte: olha, eu estou com diabetes e amanhã eu vou ter que ir para o hospital e vou ter que arrancar metade da minha perna, vou ter que retirar o meu pé, porque eu perdi o pé por causa da diabetes. Eu creio que os irmãos serão solidários, sofrerão comigo, chorarão comigo, sabe? Dirão para mim assim: pastor, a gente vai estar orando pelo Senhor, a gente vai estar aí, apostos para o que o Senhor precisar. Quem vai levar o Senhor no hospital? Quem é que vai buscar o Senhor no hospital? Como é que vai ser? Como é que serão esses primeiros dias depois que o Senhor sair do hospital? Só que quando a gente trata, quando a gente abre o nosso coração, principalmente tratando-se de doença mental, há um preconceito muito grande por parte dos evangélicos. E não apenas dos evangélicos, mas da sociedade em si. Falei isso quando eu preguei sobre ansiedade, porque nós não estamos preparados para isso. Porque nós achamos que todo o corpo pode adoecer. A gente pode ter problema no pulmão, a gente pode ter problema cardíaco, a gente pode ter problema no fígado, pode ter problema nos rins, qualquer outro tipo de problema. Mas se a gente falar, se a gente expressar que está passando por um processo de depressão, se a gente começar a dizer que está sem vontade de sair de casa, se a gente começar a ter pensamentos suicidas, a ter ideias de morte, as pessoas começam a olhar para a gente com outros olhos. E isso, por incrível que pareça, isso não ajuda a gente.
Isso não ajuda as pessoas que estão passando por essa depressão, que estão passando por essa situação, que estão passando por essa doença. Há um médico, psiquiatra, chamado Pércio Ribeiro Gomes de Deus, que ele fez um estudo com pacientes cristãos. E de cada 50 pacientes cristãos que iam ao seu consultório para tratar da depressão, 13 eram pastores protestantes. Todos do protestantismo histórico, todos eles. Nenhum da linha neopentecostal, mas todos da linha protestantista histórica. E aí ele conseguiu chamar esses 13 pastores. 9 pertenciam a uma denominação, não vou mencionar qual, mas 9 pertenciam a uma determinada denominação, e eles respondiam sobre a sua doença, sobre a sua depressão. Desses 9, a resposta do porquê eles tiveram depressão variou para o seguinte: estresse relacionado ao exercício ministerial, estresse relacionado ao exercício ministerial, problemas no relacionamento conjugal, e alguns não sabiam a causa do porquê estavam deprimidos. Desses 9, 3 outros pastores, que também foram questionados pelo Pércio Ribeiro Gomes de Deus, disseram o seguinte: a sua depressão era por causa de pecado, ou por causa da falta de fé, ou por uma causa desconhecida. Um pastor de uma outra denominação histórica diz que a sua depressão era ação demoníaca. Eu lembro, quando eu cheguei aqui em 2011, e nós tínhamos uma classe na Escola Bíblica Dominical, que estudava uma revista chamada Conflitos da Vida. Nessa revista, Conflitos da Vida, tinha justamente o tema depressão. Eu lembro que a irmã Wanda estava ministrando a aula, e uma pessoa, ela tentou argumentar, dizendo que o crente não pode ter depressão. O cristão não pode ter depressão. Porque depressão é para quem não crê em Deus. A pessoa argumentou isso. O crente não tem direito de ter depressão. Era essa a fala. A irmã Wanda, com muito tato, com muita sabedoria, mostrou, através da Bíblia, que inúmeros servos de Deus, tanto homens quanto mulheres, e na história da igreja, padeceram dessa doença. A primeira coisa que talvez a gente precisa desmistificar é que a depressão, ela não é uma ação demoníaca. A depressão é uma doença. A depressão é um mal. A depressão é uma enfermidade. E por ser uma doença, por ser uma enfermidade, a gente precisa tratar. Se você tiver com problema no seu joelho, você não vai no ortopedista? Sim ou não? Se você tiver um problema, foi diagnosticado um câncer de pele, você não vai no dermatologista? Sim ou não? Sim. E tantas outras especialidades. Qual o problema da gente ir a um psiquiatra? Qual o problema da gente ser tratado por um psiquiatra? Qual o problema da gente ser diagnosticado com uma doença mental e ser tratado nessa doença mental? Sabe, se a gente começar a humanizar a vida, se a gente começar a tratar a vida e ela como um todo, não apenas a parte do corpo, mas se a gente começar a entender que a nossa mente pode padecer diante de um estresse, a gente pode sim passar por um processo e por uma depressão. Se a gente começar a entender isso, isso já é um grande sinal para a gente. Isso já é um alívio para a gente. Há grandes homens de Deus que sofreram com essa doença. Só para você ter uma noção, há um livro da editora Fiel que trata da depressão de Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores.
Há algumas falas de Spurgeon que são interessantíssimas nesse processo, nessa doença depressiva que ele passou. Ele escreveu algumas coisas assim: sou alvo de depressões de espírito tão assustadoras que espero que nenhum de vocês jamais tenha que passar por tais extremos de desgraça. Cuidamos das doenças do corpo muito prontamente. Elas são muito dolorosas para nos permitir dormir em silêncio e logo nos impelem a procurar um médico ou cirurgião para nos curar. Oh, quem dera fôssemos assim, tão atentos em relação às mais sérias feridas de nosso homem interior. Spurgeon ainda escreveu o seguinte: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois na mente há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes. Quantas vezes Elias, aqui no texto, pediu para Deus para morrer? Olha que texto. Quantas vezes Elias disse assim para Deus: chega, a minha alma basta. O problema de Elias não era um problema físico. O problema de Elias não era um cansaço físico. Porque se a gente ficar atento, Elias caminhou muito para chegar até Horebe, o monte de Deus. Entrou numa caverna e passou ali a noite, conforme a gente lê no versículo 9. Só que Deus mandou Elias para outro lugar. Elias caminhou muito mais ainda. Não há uma exaustão física ainda no corpo de Elias. O que há é uma exaustão emocional. O que há é uma exaustão mental. Se a gente olhar atentamente o capítulo 18 de Elias, Elias passa por uma batalha espiritual muito forte. Porque ele luta, não fisicamente, mas ele luta espiritualmente contra os 450 profetas de Baal. E venceu esses 450 profetas de Baal. E aí, diante dessa exaustão emocional, diante dessa pressão emocional, o gatilho para estimular ou acontecer a depressão em Elias é justamente a ameaça de Jezabel. Porque Jezabel vira para ele e fala o seguinte: ó, assim como você fez com os meus profetas, vai acontecer com você. Você vai morrer. Assim como você matou os 450 profetas de Baal, que os deuses, olha o versículo 2, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Que angústia de Elias, que sofrimento de Elias, que pavor de Elias. A mente de Elias cria um rebuliço. O problema não é físico. O problema de Elias é que a ameaça de Jezabel trouxe para ele justamente todo esse temor, esse tremor e essa depressão e essa doença maldita sobre a vida dele. Há um outro pregador batista chamado Martin Lloyd-Jones, que inclusive escreveu um livro chamado Depressão Espiritual, e nesse livro ele escreveu assim: porventura alguém pensa que, contanto que a pessoa seja cristã, não importa em que condição seu corpo se encontra, pois em breve esse alguém se decepcionará caso acredite nisso. A condição física tem um papel em tudo isso. Existem determinadas doenças físicas que tendem a produzir depressão. Tenho percebido que muitos vêm conversar comigo acerca desse assunto, e me parece bastante claro que a causa do problema deles é principalmente físico. A esse grupo é possível associar de modo geral fadiga, esforço excessivo e doenças de todo tipo. Não é possível isolar o espiritual do físico, pois somos corpo, mente e espírito. Os maiores e melhores cristãos, quando fisicamente fracos, estão mais propensos a um ataque de depressão espiritual que em qualquer outro momento. E existem muitos exemplos disso nas Escrituras. Queridos, já citei para vocês Lloyd Jones,
Já citei para vocês Spurgeon, já citei para vocês o médico psiquiatra que cuidou de cristãos, cuidou de pastores protestantes. A gente olha para inúmeras coisas da nossa vida e a gente percebe que a gente às vezes pode sim sofrer o mesmo tipo de pressão que eles. A vida o tempo todo nos pressiona, o tempo todo. Sabe, ontem eu estava conversando com um casal de noivos, eles vão se casar em dezembro desse ano, e eles compartilhando os anseios, as dificuldades e as pressões que eles já vivem antes mesmo de eles se casarem. Sabe, se você está solteiro, aí é pressão para que você se case. Se você se casa, é pressão para que você tenha filhos. Quando você tem um filho, é pressão para que você tenha outro. Se você está desempregado, é pressão para que você arrume emprego. Se você termina o ensino médio, é pressão para que você ingresse na faculdade. Você termina a faculdade, é pressão para você ir direto para o mestrado ou fazer uma pós-graduação. Você termina a pós-graduação, termina o mestrado, é pressão para você ir para o doutorado. Você termina o doutorado e aí você é pressionado para fazer pós-doutorado, por aí vai. Sabe, a gente está o tempo todo isso em uma área. Se você engorda um pouquinho, as pessoas te pressionam, perguntando o que está acontecendo com você, por que você está engordando. Se você emagrece, as pessoas te questionam também, perguntando se você está doente. Se você compra roupa nova, as pessoas sentem inveja porque você compra roupa nova. Mas se você repete a mesma roupa todos os domingos, as pessoas criticam porque você não está se arrumando para vir à casa de Deus. Se você corta o cabelo de um jeito, reclamam. Se você deixa o cabelo grande, reclamam. O tempo todo a gente vive essas pressões. Talvez não tanto quanto Elias viveu com Jezabel, mas só a gente sabe o aperto do nosso coração. Só a gente sabe a angústia que a gente tem no nosso coração. Vai, por favor, em Provérbios. Provérbios capítulo 14, versículo 10. Provérbios 14, versículo 10. O texto diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura. O que talvez você, olhando para aquela mãe que está vivendo uma depressão pós-parto, o que talvez para você seja uma frescura, seja a balela, seja corpo mole, para aquela mulher não é. O que talvez para você, aquele homem que talvez tem vontade de ficar em casa o dia inteiro, que talvez não tenha ânimo para poder correr atrás de coisas novas, que talvez não tenha ânimo para levantar da cama, que talvez para você seja falta de vergonha na cara, para aquele homem ou para aquela mulher seja uma depressão profunda, seja uma angústia da alma profunda. Então o que nós precisamos começar a fazer é humanizar a doença, é perceber que somos humanos, e humanos que sofrem, que adoecem, que padecem. Segundo a OMS, como eu disse para os irmãos no início da reflexão, 3 a cada 10 pessoas no mundo todo sofrem, estão sofrendo ou sofrerão com a depressão. Hoje talvez você não sofra, hoje talvez você nunca tenha tido um episódio depressivo, mas pode ser que amanhã você padeça disso. Cada coração conhece a amargura que tem dentro de si. Cada um sabe onde o calo está apertando. Para Elias, ele enfrentou 450 homens, venceu esses 450 homens. Só que quando ele ouve a ameaça de Jezabel, ele adoeceu. Talvez você diga o seguinte: Elias tinha que ter agido como um homem, tinha que ter se levantado contra Jezabel, tinha que ter mandado matar Jezabel, tinha que ter feito um monte de coisa. Mas não, Elias estava frágil, Elias estava fragilizado e por isso adoeceu. O que eu acho interessante nesse texto, diante de todo o tratamento que Deus fez com Elias, é que Deus
Em momento algum, ele chamou a atenção de Elias de uma forma ríspida. Em momento algum, Deus ele pede, digamos assim, que Elias responda ou se explique para ele. Embora a gente leia no texto 2 vezes, no versículo 9 e também no versículo 13, o que você está fazendo aqui, Elias? A fala de Deus não é uma fala de condenação. A fala de Deus é uma fala de libertação. É uma fala de empatia. Tanto é de empatia que como que Deus se manifestou para Elias? Com um sussurro suave. Deus poderia ter se manifestado com um trovão, poderia ter se manifestado rachando o monte, poderia ter se manifestado separando os montes, um vento fortíssimo, poderia ter se manifestado com um terremoto, poderia. Mas o que Elias estava precisando naquele momento não era ter mais medo. O que Elias estava precisando naquele momento era de aconchego. O que Elias estava precisando naquele momento era de uma voz mansa e suave. Eu lembro de um hino antigo que a gente costumava cantar: manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador. Sabe, a gente não encontra aqui no texto Deus dizendo assim para Elias: cara, quantas coisas eu fiz através de você. Não havia comida lá na casa da viúva de Sarepta. Eu usei você. O filho da viúva morreu, a criança morreu. Eu usei você. Os 450 profetas de Baal se levantaram. Eu usei você. Você ficou sem comida. Eu usei os animais para trazerem comida para você. Não há isso. Não há isso. O que é da parte de Deus é apenas um convite. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava ali. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu acho que se Deus tivesse a intenção de repreender Elias, eu acho que Deus teria aparecido, ou a sua presença teria sido notada quando veio o vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas, conforme a gente lê no versículo 11. Mas o texto diz que o Senhor não estava no vento. Acho que se Deus quisesse chamar a atenção de Elias no sentido de repreendê-lo, Deus viria por meio do terremoto, que ainda está no versículo 11, mas o texto diz que o Senhor não estava no terremoto. Se Deus quisesse trazer um fogo consumidor para condenar Elias por causa dos seus pedidos translocados, pedindo a morte, o Senhor iria aparecer justamente na hora do fogo. Não apareceu, mas o Senhor aparece num murmúrio, num sussurro, para dizer que Ele estava sendo solidário à dor de Elias. Por hoje a gente fica apenas com essa ideia de que nós precisamos nos humanizar, porque o Senhor sabe os nossos limites. O Senhor sabe que a gente pode adoecer. Talvez você diga assim: pastor, eu não. Talvez você diga assim: olha, depressão é para os fracos. Talvez você diga assim: pastor, depressão é para quem tem a mente fraca. Depressão
é para quem está com a mente vazia. Depressão é para quem não acorda cedo e vai trabalhar. É para gente vagabunda. Me perdoe o uso dessa expressão. Quero dizer para você que não. Depressão é para a gente. Depressão não dá em poste, não dá em banco. Talvez hoje sua vida esteja tranquila, mas quem sabe amanhã uma notícia, Deus te livre e guarde, mas notícia te abale. Você pode viver sim dias e essa doença de depressão. Eu quero dizer para você nessa noite é que nós temos um Deus compassivo, nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus de graça, e que ainda que você confie nele, ainda que você diga assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que você diga assim, Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é compassivo, ao ponto de que ainda que você passe por uma depressão, Ele não vai vir com terremoto, Ele não vai vir como fogo, Ele não vai vir destruindo os montes, mas Ele vai vir com um suave sussurro, cuidando de você e dizendo para você, eu te entendo. Eu sei da sua dor, eu sei dos seus problemas, eu sei das suas angústias. E Ele vem para tratar a gente. Vamos orar? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que se você está passando por essa doença, se você está passando por esse mal do século, a primeira coisa é que você não deve se isolar, não deve se esconder, não deve se culpar por isso. Você precisa buscar pessoas que humanizem essa sua enfermidade, essa sua doença. Você precisa buscar ajuda do médico, você precisa buscar terapia, você precisa buscar auxílio dos remédios. Mas além de mudanças de hábito, exercício físico, de tantas outras coisas que você pode fazer para tratar da sua depressão, saiba que há um Deus de amor e de graça, que Ele compreende a nossa natureza humana, e assim como Ele se compadece daquela pessoa que está com câncer, assim como Ele se compadece daquele que de repente teve que amputar uma perna por causa da diabetes, daquele que de repente ficou cego por causa da diabetes, daquela mãe que perdeu o filho no ventre, daquele homem que de repente não pode ter filhos. Deus também se compadece daqueles que por algum momento estão passando pela depressão. Deus sabe da nossa humanidade e sabe o quanto nós somos frágeis. E tanto sabe o quanto nós somos frágeis, que Ele se fez homem e habitou entre nós e sofreu as mesmas coisas que nós, seres humanos, sofremos. Ele, porém, sem pecados. Sabe o que eu quero dizer para você? Que há um lugar de repouso, há um lugar de refúgio, e que você, em nome de Jesus, tire toda a culpa que há no seu coração. Talvez a própria religiosidade encha você de culpa, como esse pastor dessa igreja protestante histórica, ao dizer que a depressão que ele estava passando era ação do diabo. E talvez você esteja vivendo depressão, porque de repente o seu parente foi embora, porque de repente
repente a morte chegou na sua casa, porque de repente o desemprego persiste na sua casa, porque de repente a doença chegou na sua casa, sei lá o quê. O que eu quero dizer é que Deus se compadece da sua depressão, e não há em Deus nenhum olhar condenatório em dizer para você aqui nessa noite que a sua depressão é falta de fé. Não creia nisso e não leve isso para sua casa. Ouça uma brisa suave, ouça um sussurro suave, dizendo para você assim: o que você faz aqui? E você então vai ter a oportunidade de dizer para Deus: eu estou aqui, Deus, porque o meu coração está deprimido, porque o meu coração está angustiado, porque o meu coração está depressivo, porque eu acho que o Senhor não deveria ter deixado isso acontecer, porque eu acho que o Senhor poderia impedir isso, porque eu acho que o Senhor tinha poder para intervir nessa situação. E a brisa suave, o vento impetuoso, aquele que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, ele vai nos levando, ele vai nos levando. Que Deus ministre ao seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deus, estamos aqui nessa noite com os nossos corações abertos e pedindo para o Senhor entrar e cear conosco, entrar e ouvir as nossas queixas, entrar e esquadrear tudo aquilo que há no nosso coração. Talvez tenhamos pessoas aqui nessa noite que estão sorrindo, que estão sempre dizendo que está tudo bem, mas dentro do seu coração há o mesmo sentimento que Elias, pedindo a morte, há a mesma vontade que Elias. Pessoas que externamente estão colocando nas redes sociais que tudo está bem, que tudo está maravilhosamente perfeito, mas o Senhor sabe o que está no coração dessas pessoas. E aí pedimos que essas pessoas que aqui entraram, que o Senhor conhece os corações, que essas pessoas estejam ouvindo um sussurro suave, que essas pessoas estejam sendo tocadas de uma forma amigável, compassiva, misericordiosa, e que elas queiram, com a tua ajuda, sair dessa caverna, procurar ajuda médica, procurar ajuda terapêutica. Que em nome de Jesus, Deus, hoje seja noite de libertação. Que nós, que talvez estejamos passando por um momento de instabilidade, que aqueles que talvez não estejam apresentando nenhuma doença mental, que nós possamos produzir um ambiente de compaixão, um ambiente de empatia, um ambiente de misericórdia, um ambiente de solidariedade, um ambiente de graça, e que a gente não despreze aqueles que entraram aqui com o coração apertado, aqueles que entraram aqui pensando em suicídio, aqueles que entraram aqui achando que a sua vida não vale mais nada, mas que nós possamos dizer como brisas suaves, como sussurros suaves, que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó está presente. Por isso, Deus, que essas pessoas possam fazer o que o Salmo 46:10 diz, que a gente possa aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é Deus. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor.